mensagens discípulos de Jesus, e todas as terça-feiras. E hoje nós vamos também falar sobre um dos discípulos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Tomé. Aquele que, na verdade, foi rotulado, né? De vez em quando a Lloyd me pega dizendo assim, às vezes ela vai falar alguma coisa, eu falo, eu não sei, ela fala, vai Tomézão, quer dizer, está entendendo? Então, é rótulo que chega. Quando a pessoa diz assim, quando a pessoa diz assim, não tem pessoas que falam assim, eu preciso ver para crer, não é? Tem ou não tem? Aí a pessoa já fala, vai Tomé. Então é assim, ele já pegou esse rótulo, e eu acredito que você também já deve ter rodado numa dessa aí. Eu não, só acredito vendo, aí rodou, Tomé. Então nós vamos falar sobre ele, irmãos, e a gente precisa, nós vamos entender aqui que a gente pode ser rotulado, se a gente der bobeira na vida. Se a gente der bobeira na vida, o cara que mente, ele se torna um mentiroso, a verdade dele não tem nenhum valor mais, né? Aquele que não paga, ele já é rotulado como caloteiro. Então, se a gente der bobeira nessa vida, a gente é rotulado. E você pode ter muitos acertos na vida, muitos acertos, como Tomé teve, mas só se lembra dele que ele foi incrédulo, faltou fé nele. Não é? Então a gente precisa rever alguns pontos na vida da gente, para a gente não ser rotulado, irmão. Porque a coisa mais triste que tem é uma pessoa ser rotulado por alguma coisa que ele fez. Se ele gosta de falar muito, ele é rotulado como fofoqueiro. Dá bom dia a cavalo. Cavalo não precisa dar bom dia, não é? Não precisa. Mas o cara que fala demais, falei isso, dá bom dia a cavalo, fala demais. Então, irmãos, a gente em tudo nessa vida, em tudo. Então, esse discípulo Tomé, ele vai mostrar para nós alguns detalhes que a gente precisa rever na vida da gente, para que a gente não venha a ser rotulado, né? Ser sempre moderado. E nós vamos ver, né? Então nós vamos ler a palavra no livro de João, quando aconteceu, livro de João, no capítulo 20, do verso 24 até o verso 29, nós vamos fazer essa leitura aí. Livro de João, capítulo 20, verso 24 até o verso 29. Diz assim a santa palavra. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não colocar o dedo no lugar dos cravos, e não colocar a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles agora Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e põe-as nas minhas mãos. Chega a tua mão e coloca aqui no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu
e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Até aqui. Vamos se assentar para a palavra. Meus amados irmãos, a Bíblia não dá muita informação a respeito sobre a vida de Tomé. Sempre menciona quando os discípulos estão juntos, o seu nome. Mas os historiadores, eles sempre fazem os seus comentários e a gente baseia dentro desses comentários, porque são historiadores que a gente deposita muita confiança, como o Flávio José e outros que trabalham dentro dessa visão da Bíblia, esclarecendo alguns pontos que possivelmente possa ter acontecido. Então esse texto aqui vai informar para nós, vai mostrar para nós a ressurreição de Jesus. Vai mostrar para nós o que aconteceu naquele domingo, quando Jesus ressuscitou. Vai mostrar para nós também algumas aparições de Jesus, depois da sua ressurreição, aos discípulos que estavam trancados dentro de uma casa. E nessa aparição primeira, estava só os 10 discípulos, estava faltando 2 discípulos. Um era Judas Iscariote, já estava morto, já havia se enforcado. Mas por uma razão que a gente não conhece, Tomé não estava nesse dia. Agora a gente vai entender, dentro da palavra de Deus, que os discípulos, a gente costuma falar que só Tomé não acreditou. Só Tomé não teve fé para isso. Mas a gente vai entender que até os outros discípulos também não acreditaram. Porque quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram ao túmulo de Jesus. E chegando lá, viu que não estava lá, o túmulo estava vazio, e que Jesus havia ressuscitado, ele estava vivo. Então, no momento que elas foram falar para os discípulos, eles também não acreditaram. Só que não chegou a não acreditar como Tomé declarou. Mas a gente vai ver no livro de João, coloca para mim aí, presbítero Eduardo, o livro de João, no capítulo 20, o verso 8, vocês vão reparar que eles também não acreditaram. Quando eles tiveram a notícia das mulheres, falaram: Jesus está vivo, ele ressuscitou. Então, vamos encontrar. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, porque eles, quando eles tiveram a notícia das mulheres que Jesus havia realmente ressuscitado e estava vivo, eles correram para lá. E vai dizer, chega primeiro o discípulo e viu, e aí ele creu. Até aí ainda havia dúvida. Meus amados irmãos, sempre a gente, como ser humano, a gente sempre vai ter dúvida em muita coisa. Em muita coisa a gente vai ter dúvida. E aqui era um caso melindroso. Por quê? Os discípulos, irmãos, eles viram da forma que Jesus sofreu. Eles viram da forma que Jesus foi morto naquela cruz. E todos eles, a não ser João, mas todos eles se esconderam.
o abandonaram. A palavra vai dizer isso, eles abandonaram. Quer dizer, Jesus ficou lá, eles também abandonaram. Medo, talvez, pelo zelo da sua própria vida, porque não é fácil, irmão, não é fácil, estava a situação que estava. Mas no coração dos discípulos, por mais que Jesus avisasse que ele precisava passar por aquele processo, passar por aquela situação, por mais que ele avisasse, os discípulos não acreditavam. Eles não acreditavam. O que estava na cabeça é que eles reconheceram, e Jesus deu prova demais que ele era o Messias verdadeiro e que ele iria assumir o trono, assumir a posição como rei de Israel e assim acontecer. Essa era a ideia deles. Mas a verdade é que Jesus foi avisando, olha, é necessário que eu passe por isso. Mas eles não acreditavam, não assimilavam isso. Não entrava, a ficha não caía. Agora imagina vocês, o espanto desses discípulos. Então a gente vai entender um pouco também essa situação aqui. Os discípulos viveram com Jesus durante 3 anos, sim ou não? 3 anos, vendo Jesus fazer sinais e maravilhas, milagres, um atrás do outro, milagres poderosos, que era só um que tivesse o sobrenatural de Deus para que aquilo acontecesse. Então eles viviam com Jesus em cima dessa visão. E quando parava para ouvir as ilustrações, as parábolas, os ensinamentos que ele ministrava. Então, eles tinham um amor tremendo por Jesus, tremendo por estar com Jesus. Então o coração deles, mediante aquela situação, aquela morte de cruz, aquela morte, aquele sofrimento, como foi, então para eles causou um desespero, um transtorno emocional. Você ter um Jesus, que multiplica o pão que você alimenta, que traz um cego e ele volta enxergando, que traz um leproso e ele volta curado. Então, para eles dizem assim, agora nós temos tudo, nós estamos bem. Graças a Deus que nós conhecemos Jesus, agora nada vai nos faltar. O negócio agora é só seguir Ele, é só andar na pisada dEle. E era essa a proposta dos discípulos, seguindo Jesus, porque aonde Ele estava não tinha problema, porque Ele resolvia. Se a morte chegasse, aonde ele estava, ele ressuscitava, como eles viram ressuscitar o filho da viúva de Naim. E eles viram muitos milagres acontecerem, e para eles aquilo era o que completava. E de repente você perde o guia, você perde a noção, você perde aquela pessoa, você perde aquele ponto de apoio. Aí você vai entrar em conflito na vida. É ou não é? Você vai entrar em desespero. Você vai viver, irmão, e dizer assim, puxa vida, como que isso aconteceu? É um balde de água fria que cai em cima, e deixaram eles atemorizados. Por quê? Porque Jesus foi morto. Mas Jesus havia falado que no terceiro dia ele ia ressurgir. Os discípulos precisavam acreditar, mas a verdade é que todos eles não acreditaram. Mas Tomé foi aquela pessoa mais infeliz. Eu costumo dizer que ele perdeu a oportunidade de ficar calado naquela hora. Porque tem hora, irmão, que a gente perde a oportunidade de ficar calado e fica falando asneira. Aí é onde a gente é rotulado.
Você não conversa perto daquela pessoa não, porque ele não tem papo na língua não, ele vai falar. Por quê? Ficou rotulado. Então, quando a gente vai falar para qualquer criança, para qualquer pessoa, você conhece aquele discípulo Tomé? A única coisa que você vai lembrar, você vai falar, aquele que diz que colocava a mão, para ele acreditar, ele tinha que colocar o dedo, aonde foi os cravos de Jesus, aonde Jesus foi furado com a lança. É esse aí, esse incrédulo, esse que não tem fé. Então, a primeira coisa que se vai formar é esse pensamento na vida de qualquer pessoa. Foi rotulado. Ele perdeu a oportunidade, irmão. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Se quando os discípulos falassem para ele, falar, Jesus está vivo. Ele apareceu aqui no nosso meio. Você não estava, mas ele apareceu. Ele teria que fazer o quê? Ele teria que ouvir. Ele teria que, mesmo em aflição, mesmo em aflito, mesmo na dor, porque estava muito recente, mesmo na dor de ter perdido o ponto de apoio, ele teria que ficar no mínimo quieto. Se não acreditar, não deixar transpassar aquilo que ele não acreditou. Mas não, já foi abrindo a boca e falando. Aí, meu irmão, aí já ficou rotulado para todo mundo. E até hoje, ele é marcado na história como um homem incrédulo, um homem sem fé, que precisa ver para crer. E nessas e outras, ele arruma também um grupo de pessoas que segue o mesmo rumo. Não, eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu ver. Quer dizer, então, irmãos, é complicado servir ao Senhor se você diz que é só vendo. Então você vai ver aqui, na vida dele, que ele deu uma grande bobeira na vida. E o que eu queria dizer para vocês, irmãos, nessa noite, como servos de Deus que somos, porque o Senhor diz a respeito de vocês também aqui, nesse verso, não sei se você reparou, mas ele disse aqui assim, ele diz para nós, ó, bem-aventurado aquele que não viu, mas crê. Quer dizer, eu não vi, mas eu creio. Amém, irmão? Eu creio que Jesus foi crucificado e no terceiro dia ele ressurgiu, foi conduzido ao céu e ele marcou que um dia ele voltará. E eu acredito, irmão, eu acredito pela fé eu acredito. É claro que tem gente que não acredita, mas eu acredito. E é isso que basta para mim, é eu acreditar. Então, quando nós olhamos para esse testemunho aqui, então a gente já começa a analisar e trazer para nós. A gente não pode dar bobeira na vida, irmão. Nem essa bobeira aqui na nossa fé, aonde a gente esboça a nossa fé, como também em todo o segmento da nossa vida. Quanto menos você falar, é melhor para você. Em todo lugar. Quanto menos você falar, é melhor. Se você falar menos perdão você vai ter que pedir. Se você falar menos, muita coisa você não vai precisar estar provando para ninguém. Você não precisa dizer, ó, eu não falei isso. Não, você falou, a pessoa falou que você falou. Então, irmão, quanto menos a gente falar, é melhor. Eu costumo dizer, irmão, que Deus fez a nossa língua, mas ele colocou ele dentro de uma jaula, certo? Uma jaula de 32 dentes. Colocou uma jaula na porta da língua e falou, tem que dominar, tem que deixar ela trancada. Está entendendo? Então, Deus fez a língua, mas pôs ela dentro de uma jaula e trancou. Agora, se você ficar abrindo a jaula para qualquer coisa, aí é problema seu, vai ter que arcar com o que você fala, tem que arcar. E Tomé aqui deu essa bobeira, ele poderia ter ficado quieto, irmão, poderia ter ficado quieto. Mas ele estava em aflição, ele estava em dor de separação, ele estava amargurado, porque quando Jesus foi morto, eles perderam o chão, não sabia mais o que fazer, perderam o chão,
ficou sem saída, sem rumo. Para onde vai? 10 correu e se trancou dentro de uma casa, ficou trancado lá dentro, de medo, talvez de perder a sua própria vida. Outro que deu bobeira na vida também foi Pedro, irmão. Não estou falando, estou falando sobre Tomé, mas Pedro também deu bobeira. Ele chegou e disse que ele não ia negar Jesus. Dali a pouco, irmão, Jesus falou assim: antes que o galo canta lá, você vai me negar, rapaz. Você vai me negar. Então, quando se fala em Pedro, rotularam ele também. Aí muita gente fala: aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que negou Jesus 3 vezes. Então fica rotulado, irmão. A gente não pode dar bobeira pelo que a gente fala, pelo amor de Deus, em todo segmento da nossa vida. Irmão, você precisa aprender a dominar essa língua atrás dessa jaula aí, irmão. Fala pouco, para não dar bobeira na vida. Se Tomé fosse mudo, não ia ser uma beleza? Não ia? Ele não ia estar nessa enrascada aqui. Ele não ia ter que peitar Jesus, e Jesus fala: olha aqui, Tomé, você não queria ver? Olha aqui. Ele não precisava estar ouvindo isso do mestre, como os outros não ouviram. Mas deu bobeira, teve que ser chamada a atenção. E falou aí Tomé falou: ô meu Senhor, Deus meu. Aí já não adianta mais, irmão. Aí ele já tinha pisado na bola. Aí o Senhor já falou para ele: você está falando assim porque você está me vendo? Agora você está me vendo? Ele não pôs a mão lá não, ele só falou. O problema, irmão, é que a gente gosta de falar. Sempre a gente tem esse sentido aqui, ó, na hora que você está muito emocionado, não toma nenhuma posição. Na hora que você estiver muito nervoso, não toma nenhuma posição. Você tem que tomar uma posição na hora que você estiver bem tranquilo, bem pensado. Aí você toma, para não errar na vida. Porque se você estiver nervoso, não pega um cara nervoso para você ver. Pega um camarada que ele está agitado para você ver. As asneira que ele fala. Pega para você ver. Uma pessoa, igual a gente teve um exemplo. O filho de uma irmã, lá da matriz, ele foi assassinado. Aí a irmã, com a perda do filho, aquela coisa toda, ela falou: aonde que estava Deus nessa hora que não viu? São coisas, irmãos, que a gente pode evitar, está entendendo? Se Deus pudesse responder para ela, Deus ia falar para ela: eu estou no lugar que eu sempre estive. E tudo eu estou vendo. Está entendendo, irmão? Essa é a situação. A gente canta aqui: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele é Deus, até que as coisas não aconteçam. Que hora que acontecer, meu irmão, aí já não canta mais não. Aí a bronca já é outra. Meu Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que o Senhor fez isso na minha vida? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor virou as costas para mim? Por que o Senhor não me atendeu? Entendeu? É na hora dessa aflição que eu digo, irmão, a gente tem que ficar calado. E Tomé não deu, irmão, Tomé deu bandeira nessa hora aqui. Os outros também não acreditou, mas não falaram nada, irmão, ficou quieto. Aí quando falou: ele está vivo, aí saíram tudo doido, correndo. E o que chegou primeiro, viu, aí acreditou. Então, irmãos, esse é o problema. É da gente perder a oportunidade de ficar calado. Eu estava numa reunião ministerial nossa, pelo Conselho Nacional. E o irmão foi querer fazer graça. A conversa está fluindo, e o irmão levantou a mão e falou. Aí a direção lá falou assim: irmão, vou te falar uma coisa para você, você perdeu uma grande oportunidade. De quê? De ficar calado. Olha que vergonha. Olha que, se fosse eu, pedia para ir embora, irmão. Se fosse eu, pedia para ir embora. Ah, misericórdia. Irmão, a gente não pode estar falando bobeira, não. E isso é perante os nossos irmãos,
É perante, não é só Deus não, é perante os nossos irmãos, é perante a nossa família, é perante o nosso convívio. A gente tem que ter prudência. A gente não pode estar falando o que pensa e falando o que quer. Mas eu sou assim mesmo. Aí você é rotulado, ninguém quer ficar perto de você. Ninguém quer ficar perto de você. E se ficar, tem medo. Tem medo. Medo por quê? A língua sai fora da jaula toda hora. Aí complica. Então, mesmo tendo essa dor, Tomé, mesmo tendo essa dor, na minha opinião, ele teria que ter ficado calado, porque isso trouxe uma grande marca na vida dele, e hoje nós estamos contando, quanto tempo passou, e hoje nós estamos contando desse rótulo que caiu nas costas dele, dessa marca que caiu nas costas dele. Por causa do quê? Por causa de uma palavra. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar, aí eu creio. Seus discípulos já tinham falado que ele estava vivo, que ele apareceu. Irmão, qual é o meu dever? Acreditar. Acreditar. Eu não sou qualquer um, eu sou um discípulo também. Eu tenho que acreditar. Então, irmãos, foi uma falha tremenda da parte dele. Mas só que tem uma coisa, irmãos. A gente leva em consideração, é aquilo que eu disse, a gente leva em consideração, e o próprio Senhor também leva em consideração, exatamente porque foi uma coisa que eles não esperavam, foi um apoio que eles fizeram um investimento, eles largaram tudo para seguir Jesus, abandonaram tudo, abandonou até família para seguir Jesus, o investimento deles foi alto, 3 anos de caminhada, 3 anos de luta, e de repente o seu apoio pendurado numa cruz, sendo judiado, agonizando, e ele sem poder fazer nada, se não morria também. A única coisa que eles pensavam, vão pegar a gente também, vamos abandonar, e se esconderam dentro da casa. Muito bem. A gente leva essa consideração, a gente leva até a consideração de pessoas que às vezes perdem um ente querido, e ele se desespera, às vezes vai falar coisa que não deve, aí vai falar coisas que fere até a própria pessoa que está perto, quanto mais a Deus. Então, a gente deve aproveitar essas coisas aqui, essas coisas que aconteceu na vida dele, e entender que a gente precisa moderar o que a gente fala para evitar uma série de problemas e uma série de rótulos. Quer ver uma coisa? Você empresta dinheiro para a pessoa que tem um rótulo de caloteiro? Empresta ou não? Ô Gilmar, você que tem dinheiro. Você empresta ou não? Não, né? Uma pessoa que é fofoqueiro, irmão, fofoqueiro, você sabe que ele está envolvido em tudo. Você encosta perto dele para falar alguma coisa da sua vida para ele? Fala. Fala não, mas na minha igreja da minha tia fala. Você está entendendo? Então, irmão, é desse jeito. Rotulou, acabou. Rotulou, acabou. Pedro poderia até, às vezes, até disciplinar alguém, até falar com alguém, mas não tinha moral. Por quê? Alguém ia chegar para ele e falar, pai, que você vem falar o quê? Você negou Jesus 3 vezes lá, pai. Jesus ainda falou na sua cara, rapaz. Não era para você se emendar, não? E você mesmo assim, você negou Jesus? Então você também não é de confiança também, não. Então, irmão, o rótulo queima a gente. Queima a gente. É difícil. É muito complicado. Então, queridos, a gente já vai vendo aqui, essa falha dele, tudo bem que ele estava com dor na alma, que ele estava amargurado, que ele estava triste, que ele estava angustiado, que ele perdeu o apoio dele, que agora eles não sabiam o que ia fazer, tanto é que eles fizeram uma reunião e disseram assim, nós vamos pescar de novo, não foi assim? Eles fizeram uma reunião com os outros e falaram, o negócio agora é voltar a pescar, porque eles tinham parado com isso, nós vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a pescar. Eles tinham feito essa reunião. Então, querido, para você ver, agora,
Mas Tomé, são coisas que a gente não percebe, porque isso ninguém fala. Mas Tomé também tinha algumas qualidades boas, alguma qualidade. E é isso que a gente vai falar aqui rapidinho, algumas qualidades. Por exemplo, Tomé, veja bem, Jesus estava pregando em Jerusalém, dando um sermão em Jerusalém, e de repente, Jesus menciona, quem vê a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. Pronto. Quem estava ouvindo, os judeus, o povo que estava ali ouvindo, falou, não, esse homem está falando heresia, porque para os judeus, não existe ninguém como Deus. Então falou, ele está falando heresia, e passaram a mão na pedra, para apedrejar Jesus. E os discípulos vendo aquela confusão, e todo mundo pegando pedra e tal, pegaram Jesus e tiraram Jesus de lá, levaram para uma outra região, levaram ele para lá, para ele não ser morto ali, Deixa eu ver aqui no meu iPad, eu não tenho iPad igual o Léo, mas eu tenho iFolha, né, Tito? Quem pode, pô, eu não tenho, que eu vou fazer o quê, né, Lloyd? Meu é iFolha mesmo, vai no iFolha. Então, olha para você ver, então os discípulos tiram Jesus de lá, rápido e forçado, para Jesus não ser apedrejado, porque o povo ficou enfurecido, para apedrejar Jesus, falou, onde se viu? Isso é blasfêmia, isso é heresia, como que esse homem está dizendo quem vê o Pai, vê ele, quem vê ele, vê o Pai? Eles não aceitavam isso, e não vão apedrejar, porque isso é insuportável, a gente ouvir isso, e tiraram Jesus rapidinho de lá, para ele não ser morto, Quando chegou lá nessa região, chega a notícia para Jesus, que seu amigo havia morrido, adoecido e morrido, Lázaro. E Jesus fala para os discípulos, eu vou lá voltar, para mim, ressuscitar Lázaro, despertar ele. Aí eles disseram, Senhor, faz 2 dias que a gente tirou o Senhor de lá, sobre uma pressão terrível, eles iam te apedrejar, eles vão te matar, se eles verem você lá, vai voltar lá de novo, para eles matar. Ele falou, mas Lázaro era meu amigo, e eu vou ter que ir lá de novo, eu vou ter que voltar lá, faz 2 dias que o Senhor veio de lá, agora vai voltar para lá, esse povo vai lhe matar, esse povo vai te matar. Mas Tomé, livro de João, capítulo 11, o verso 16. Tomé toma a palavra enquanto os discípulos estavam discutindo entre si, para Jesus ir lá e apedrejar de novo, aquela confusão, e a teimosia de Jesus. Aí, Tomé, ele toma a palavra. Olha para você ver, irmão, Tomé, ele não tinha só essa característica de não acreditar, de não ter fé. Você acha que um homem desse não tinha fé? Dá uma olhada aqui, E disse, pois Tomé, chamado Dídimo, quer dizer, Dídimo, a palavra no hebraico, no grego, não sei, era gêmeo. Então os historiadores dizem que possivelmente o Tomé tinha um irmão gêmeo, só que não dá informação nenhuma desse irmão ou irmã, não se fala. Mas olha aqui, quando os discípulos estavam discutindo sobre Jesus voltar, Jesus já estava voltando, Jesus já estava indo, e os discípulos conversando, e Tomé disse assim, e disse, pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele.
Você está me entendendo, irmão? Você acha que uma pessoa dessa não tem fé? Quando eles viram que Jesus estava voltando, que Jesus corria risco de ser apedrejado, de ser morto, Tomé falou assim: não, é melhor a gente ir, e se ele morrer, a gente morre também, a gente vai morrer também. Você acha que uma pessoa dessa, irmão, não tinha fé? Fala para mim se não tinha fé. Ele tinha fé, porque ele estava dando um testemunho aqui, que era melhor morrer com Jesus do que viver sem Jesus. Então eles estavam dizendo, ele estava dizendo aos discípulos: olha, gente, Jesus está voltando já. Quando vocês estão falando, Jesus está voltando. Não é melhor a gente ir com ele e morrer com ele? É melhor a gente ir e morrer com ele? Tem hora que Tomé acerta no que fala. Mas não é sempre também não, a gente também não pode vacilar. Aqui ele acertou. Ele falou: não, Jesus está correndo o risco de ser morto lá, nós vamos deixar ele sozinho? Não, nós vamos também. Vamos, se tiver que morrer, a gente morre com ele. A gente morre com ele. E os irmãos conhecem a história, ele foi, fez a obra do Senhor e assim segue. Em outra parte, nós vamos, e a gente sempre fala alguma coisa de uma resposta que Jesus deu para Tomé. Livro de João, no capítulo 14. Do verso 1 ao verso 6, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. A gente sem o equipamento, não é? É. Olha para você ver aqui, ó. Verso 5. E Jesus estava dizendo, e Jesus tomando a palavra falou aos doutores da lei, fariseu, dizendo: é lícito curar no sábado? É isso mesmo? Não, eu estou no lugar errado aqui. Oh, meu Deus, eu estou no lugar errado. O meu computador abriu errado. Não, mas eu queria só conferir aqui para ver se vai estar lá. Não, mas põe mais para cima um pouquinho, depois nós chegamos nesse. Mais um pouquinho. Jesus estava ensinando. Ele disse assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós, para você ver, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé faz uma pergunta. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Aí Jesus dá a resposta para ele, que essa resposta, irmão, serve para nós até o dia de hoje. Isso aqui foi uma resposta para Tomé. Olha lá. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Você repara, irmão, que muitas vezes Tomé, ele acerta nas suas colocações. Ele não sabia, ele não entendeu. Muitos aqui ficou calado, sem saber entender o que Jesus estava falando. Mas Tomé falou: Senhor, a gente não conhece o caminho. A gente não sabe o caminho. Aí Jesus vai responder para ele. E respondendo para ele, está respondendo para mim, está respondendo para você, está respondendo para nós e respondendo também para todos os discípulos que ali estavam. Muito bem, alguns detalhes que a Bíblia fala sobre Tomé, de alguma qualidade, de algum questionamento que ele fez, que foi muito louvável. Então, irmãos, a vida de Tomé, ela não pode ser rotulada simplesmente por uma pessoa que é incrédulo, que não crê em nada. Irmão, mas muito pelo contrário,
Os historiadores vão dizer, porque a Bíblia não vai falar, mas historiadores vão dizer que Tomé, nos seus últimos dias da sua vida, após Jesus ter aparecido para ele, lá dentro, na mesma casa, com os mesmos discípulos, lá onde Jesus teve um encontro com ele, e ele se prostrou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus. Então, quando o Senhor olhou, entendeu o coração dele. Irmão, Tomé, ele fez um grande investimento na sua vida e na obra do Senhor Jesus. Ele fez um grande investimento. Que investimento ele fez? Ele deu a sua vida por amor ao Evangelho, por amor. Ele ministrou a palavra de Deus, falando que Jesus estava vivo, que Jesus foi crucificado e está vivo, operando milagre, maravilha, anunciando o Evangelho. Irmãos, ele foi para a Índia, ele foi para Etiópia, ele anunciou o Evangelho em muitos lugares. E o historiador vai dizer, irmão, os historiadores vão dizer que ele, em Etiópia, ele foi martirizado, enquanto ele pregava, enquanto ele anunciava o Evangelho de Cristo, enquanto ele, com a sua fé e a sua convicção, anunciando que Jesus estava vivo, que Jesus continuava salvando, que Jesus transmitia, que Jesus abençoava, que Jesus cuidava, que Jesus fazia, e foi ganhando almas para Jesus, e a gente vai dizer que até na Itália me parece que tem uma igreja lá chamada São Tomé, até lá. Então os irmãos vê que ele fez investimento, ele investiu a sua vida por amor à causa de Cristo. Tudo que ele aprendeu, ele colocou na prática. Tudo que ele aprendeu, ele investiu pela fé. Então ele foi martirizado, pregando a palavra de Deus. E o historiador vai dizer que ele foi morto a flechadas e com lanças. Ele foi morto, mas não negou o nome de Jesus, por onde ele passou e por onde ele andou, anunciando o amor de Jesus, anunciando que Jesus estava vivo e que Jesus transformava, que Jesus mudava a sua história. Então, irmãos, o que a gente vai levar da vida desse homem? Esse rótulo? Então, quando alguém fala, você conhece Tomé? Eu conheço. Aí alguém pode até dizer para você, foi aquele que queria ver os cravos da mão de Jesus para ele acreditar. Ele era incrédulo, ele não tinha fé. Você fala, não, esse foi um detalhe. Mas depois que ele teve esse encontro com o Senhor verdadeiro, dentro daquela sala, dentro daquela casa, aonde Jesus olhou para ele, falou com ele, ministrou sobre a vida dele, a história dele mudou. E o que a gente vai conhecer aqui é a vida de um homem trabalhador, de um homem que investiu, de um missionário que criou, que fez, que anunciou o amor do Senhor Jesus por muitas nações. E é assim que funciona a nossa vida também. Meus amados irmãos, então fica aqui uma lição. A gente não pode, por mais que a pessoa seja rotulada, a gente não vai falar sobre isso, a gente precisa ver a sequência. E quando a gente vê na sequência, ele também tem muita qualidade, ele tem muita coisa a nos mostrar, a nos ensinar. E Tomé foi um desses aí, teve muita coisa a nos ensinar. Então, a gente poderia falar outras coisas também em cima dele, mas o nosso tempo ali fechou. Então, eu quero aqui terminar essa palavra e dizendo para você, conhecendo a vida de Tomé, um dos discípulos de Jesus, e o que a gente pode aprender aqui? Que o erro que ele teve foi em dar aquela palavra. Foi o erro dele.
dizer, não, eu só se eu ver os sinais dos cravos, e se eu pôr a mão do lado onde ele foi furado, aí eu vou acreditar. Então, querido, isso aí a gente vai pôr uma pedra em cima disso, porque a gente também erra. A gente erra demais, a gente falha demais. E quem aqui que nunca errou? Quem aqui que nunca falou o que não deveria falar? Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado daqui para frente, para a gente não ser rotulado. Puxa vida, é o que eu mais prezo. É o que eu mais prezo. É o que mais prezo. É isso. Um pastor, os pastores que estão aqui me ouvindo, uma coisa que a gente tem que zelar é do nosso nome. Zelar do nosso nome. Aquele pastor lá deve e não paga. Aquele pastor você não pode confiar nele. Aquele pastor ele dá em cima das irmãs da igreja. Aquele pastor não tem qualidade, aquele pastor não tem moral. Depois que pega esse rótulo, meu irmão, já era, o prejuízo é grande na obra do Senhor. Então a gente tem que preservar o nosso nome. E com isso eu pego essa deixa aqui de Tomé. Fecha a boca, irmão, fecha a boca, e quanto menos você falar, menos você vai ter que prestar conta, menos você vai ter que pedir perdão, né? Você já reparou, irmão, que tem pessoa que nunca pede perdão para ninguém, porque ele nunca fez nada para ninguém. Ele nunca fez nada para ninguém. Isso é uma virtude, meu irmão. Isso é uma virtude. Agora tem pessoa que pede perdão todo mês antes da ceia. Todo mês ele pede perdão para o outro. E chega uma hora que ele nem pede mais, porque não adianta mesmo. Nem adianta mesmo. Eu vou pedir perdão, daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Então, irmão, ser rotulado é muito triste. Então, que a gente possa levar dessa palavra é isso. É o zelo pelo nome. É o zelo pela qualidade. É o zelo pela vida de servir a Deus. De não envergonhar o Senhor. Do Senhor não precisar chegar a ponto de dizer, é isso que você quer? Então toca aqui. Toca aqui. Para você crer em mim, precisa ser assim. E Jesus falou, bem-aventurado aquele que não viu, mas ele crê. Então, irmão, nós não vimos, mas a gente crê, viu? No nome do Senhor. E nós ministramos sobre a vida de Tomé, para você sair daqui com uma nova visão. Tomé, ele não era só incrédulo, não. Ele era um homem de fé. Ele estava pronto também para dar a vida, para morrer com Jesus. E na cabeça dele é melhor morrer com Jesus do que viver sem Jesus. E assim segue a nossa vida. Amém? Deus abençoe você que participou, Deus abençoe os irmãos, que o Senhor Jesus possa nos abençoar poderosamente, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ficar de pé, agradecendo a Deus.